Olá família, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com, um teor um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Hoje eu vou falar sobre a guerra que tá acontecendo na Ucrânia. E bom, por que eu tô vindo aqui? Eu quero já deixar claro que eu não tô vindo aqui como um especialista do assunto e muito menos falar sobre qualquer situação mais aprofundada, tá? É mais pra passar o que tá acontecendo com a gente, que de uma forma ou outra mora próximo do que tá acontecendo. Próximo, assim, né? Não estamos no país, na Ucrânia, muito menos na Rússia. Nós moramos na Itália. Porém, a Itália, no contexto de lá pra cá, está entre uns países que está próximo. E acho que muito mais do que isso, é um dos países que está se movimentando bastante em relação a essa situação, né? Até uma questão humanitária e de ajuda pra Ucrânia em si. E como a gente tá com isso tudo, né? O que tá passando não só com a gente, mas com as pessoas próximas da gente, que a gente conhece e vem conversando sobre isso daí. Bom, vou pedir pra que vocês deixem um like, como sempre, né? E se possível, adicionar qualquer informação ou me corrigir no decorrer desse vídeo, fiquem à vontade aqui nos comentários, tá? Bom, com certeza você sabe do que tá rolando, né? Até porque o Brasil é o primeiro a fazer os memes sobre o assunto. Eu não fiz nem vídeo de meme aqui, porque a situação pro nosso lado aqui da Europa tá um pouquinho complexa, meus queridos. Tá acontecendo ali uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Em um contexto geral, a Rússia foi lá, enfim, por conta da Ucrânia que queria entrar na OTAN. Como eu disse, não sou especialista no assunto. Aconteceu uma coisa que talvez a Rússia não imaginava, que era a Ucrânia lutar, né, com unhas e dentes contra o exército russo. Isso tá causando ali uma guerra, né, que pode ser freada, claro, mas tudo depende de pessoas que estão em poderes ali que a gente não pode nem imaginar o que essas pessoas são capazes de fazer. E bom, pra gente que tá aqui, existe uma preocupação muito grande, pelo menos, né, para as pessoas que a gente conhece, que é o seguinte: como a Europa, muitos países da Europa, não sei se todos, mas pertence à OTAN, que é basicamente um grupo que se uniu pós-Segunda Guerra Mundial para defender interesses e fazer com que as guerras não acontecessem da mesma maneira que aconteceram antes, e na verdade era pra nunca mais acontecer, né? Não era pra gente estar passando isso aqui que a gente tá passando. Vem ajudando muito. E a Rússia veio com umas ameaças de que estariam as ogivas nucleares. Hoje, as ogivas nucleares são as bombas, né, nucleares, enfim, seriam o armamento mais poderoso que o ser humano tem, basicamente. Ser o suficiente para acabar com a vida em continentes, se colocados em grande escala ali. Isso nos preocupa muito. Por quê? Porque como a Europa tá agindo muito para tentar ajudar a Ucrânia, que na verdade tem que ser feito isso mesmo, é a que mais recebe ameaças, né? Claro que os Estados Unidos também tá recebendo algumas ameaças relacionadas a isso, mas é o que a gente vê muito aqui. Toda hora, tipo, a Alemanha, a Itália e tudo mais estão à frente para ir ajudando, e essas ameaças vêm. E quando a gente para pra pensar no armamento que a Rússia tem e a pessoa que está à frente disso, né? Bom, enfim, o contexto psicológico da pessoa, bem dizendo, a gente começa a ficar um pouco assustado. E isso tá refletindo em algumas questões. Óbvio que a Europa depende em partes ali do gás que vem da Rússia, mas não é essa questão econômica comercial, de tratados comerciais que eu quero falar pra você, é mais o desespero e a situação de como tá as pessoas. Por quê? Porque quem tá no poder pode até imaginar o que esteja acontecendo, né? A gente é informado pela mídia, e a mídia vem trazendo as informações sem um filtro nenhum. Então cabe a nós entender o que tá acontecendo, o que pode acontecer e tentar se prevenir de alguma coisa. Então as pessoas próximas da gente, tem muita gente falando que tá começando a estocar uma coisa, estocar outra. Nós começamos a comprar algumas coisas. Por quê? Por algum motivo, algum país que pertence à OTAN compra essa briga, ou então é atingido, nem que seja por fragmento, por alguma coisa do tipo, a Itália tem que entrar. E a Itália entrando, a gente sabe que esse caos ele pode se expandir muito mais. Existe todo um contexto geopolítico ali na situação, que eu também não vou abordar aqui, meus queridos, porque eu acho que esse assunto é delicado demais. Precisa ser comunicado, enfim, por especialistas, por quem entende mesmo e vive essas situações estudadas. Mas o fato é, as pessoas em si estão criando um desespero. E esse desespero pode ser algo positivo para a Rússia, mas para quem vive no país gera um caos. E vocês sabem que no meio do caos, muita coisa pode acontecer. Depois das ameaças de que as ogivas estariam ali alertas, né, para que pudesse fazer alguma coisa, as pessoas começaram a se desesperar muito mais. Por quê? Porque se a gente pensa numa ogiva nuclear, enfim, na dimensão do que a Rússia tem no continente europeu, a gente tá falando de que se na explosão não acontecer nada, a massa radioativa faria alguma coisa extremamente significativa, são vidas perdidas ali, e com certeza ninguém quer isso, né, meus queridos? Bom, existe muita gente que fala que o governo tá especulando, o governo russo tá especulando em relação a isso, tem muita gente que fala que não vai acontecer, né, que enfim, como a Guerra Fria, que era só, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, mas nós não sabemos. Nós não sabemos o que passa na cabeça de quem tá
né, mandou invadir um país e, enfim, vidas estão sendo perdidas no caminhar dessa história aí. Eu tô gravando esse vídeo porque muita gente entrou em contato comigo no Instagram me perguntando, porque sabe que eu moro na Europa e sabe que a Europa está se envolvendo muito numa questão humanitária. E, meus queridos, no fundo do meu coração, eu espero que se limite a isso, a não desenvolver uma terceira guerra mundial, a não desenvolver essa questão de, enfim, parou por aí. A gente tem que lembrar que, acima de tudo, independente do Brasil sempre fazer memes relacionados à Rússia, a Curitiba é a Rússia do Brasil, né, e tudo mais, a gente sabe que são vidas que estão se enfrentando e, como espécie, a gente não deveria fazer isso. Somos seres inteligentes, galera. Não é uma questão de quem vai ganhar e quem vai perder, é uma questão de que isso não deveria nem ter iniciado. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eles estão em conversação ali pra ver se tem alguma coisa pra um cessar-fogo, enfim, pra entrar em um acordo. E eu espero que esse acordo aconteça o mais breve possível. A gente consome essas informações, a gente fica chocado com o que tá acontecendo e a gente não pode fazer muita coisa. Muita gente me perguntou se a gente tá com um plano B, enfim, pra se alguma coisa acontecer. Nós temos sim, família, inclusive um plano de até, se necessário, a gente ir pro Brasil. Se necessário, claro, né? Mas a questão é que não é tão fácil assim a gente sair daqui, ir pra um outro lugar, caso aconteça, porque se acontecer, a primeira coisa que eu tenho certeza que não vai funcionar são as linhas aéreas. E a gente tem aqui, bom, tem os animais, tem muita coisa aqui que a gente não tem como simplesmente falar assim, ah, beleza, eu vou virar as costas e vou me salvar, né? Então isso não é digno nem com os compromissos que nós temos aqui, que nós temos que honrá-los. É mais um feedback, tá? A gente tá bem, claro, não aconteceu nada aqui ainda, mas vem acontecer. Então nosso psicológico não tá bem. Embora fisicamente a gente esteja bem, a gente pensa muito nas vidas que estão indo, a gente tem muitas orações a gente vem fazendo, a gente vem tentando até entender um pouco do porquê que isso acontece e não tem nenhuma explicação. Pra falar a verdade, a gente não consegue nem entender e falar assim, ah, beleza, então isso tá acontecendo por isso. Continua sem fazer um sentido exato. Por quê? Porque sempre o que vem na frente são as vidas que estão indo nessa situação toda. E isso é o argumento número 1, meus queridos, do porquê que não deveria estar acontecendo isso no século que a gente tá vivendo, né? A gente já tem todo o histórico que deveria estar sendo consultado, do porquê que ninguém deve, né? Mas enfim, eu começo a me exaltar e eu sei que não vou conseguir resolver nada, mas é mais um feedback pra vocês entenderem. Tem gente se preparando, sim, tem gente criando um plano B, C, D, E, F. Nós estamos, né, tentando se posicionar como a gente consegue aqui em cima das limitações, em cima do que a gente sabe que está acontecendo, por isso que a gente consome informação todo santo dia. E se possível, meus queridos, vamos, né, orar aí pra que, enfim, vidas estão sendo perdidas, pra que isso não evolua pra uma terceira guerra, porque o mundo não precisa disso, meus queridos. A gente acabou de lidar ali, tá lidando, né, acabou de entender de fato que o mundo tava passando pela pandemia, porque até então as pessoas achavam que ia acabar logo e logo em seguida um outro problema. Não dá. E não esqueçam, meus queridos, que enquanto a mídia tá mostrando essa guerra que tá acontecendo, por partes ali não tá sendo tão noticiada a questão do corona, e o corona continua existindo, né, meus queridos? Então eu sei que esse vídeo aqui, as diretrizes do YouTube, é o pior vídeo que eu poderia estar falando de tudo ao mesmo tempo. Mas é mais pra informar vocês, é mais pra informar também que vai continuar os vídeos, não se preocupe, a não ser, né, bom, não vai acontecer nada, pelo amor de Deus, não vai acontecer nada. Mas enfim, vai continuar o conteúdo pra vocês, eu vou continuar informando vocês. Se você ainda não me segue lá no Instagram, ele tá aparecendo aqui na tela. Lá é muito mais fácil de eu criar informação pra vocês, postar algumas coisas, fazer stories. Vamos continuar aí, meus queridos, que isso tudo se resolva. Enfim, que óbvio, né, que tudo seja devidamente organizado, embora vidas já se foram, isso não dá pra restituir, embora aconteça um acordo ali, as vidas não vão voltar, por isso que isso não deve continuar, meus queridos, não deve, tá? E bom, vamos lá, meus queridos, força pra todo mundo e que acabe o quanto antes. Um abraço, fiquem bem e muito obrigado pela preocupação de vocês, tá? Eu tenho um carinho muito grande por isso e realmente a gente mostra o quão família a gente é. Vamos com tudo e a gente vai passar por essa, com certeza.